Você já passou por aquela fase em que tudo parece travado? O dinheiro não entra, os negócios não andam e até as portas que antes estavam abertas parecem agora seladas? Muita gente, nesses momentos, corre atrás de fórmulas mágicas, simpatias ou qualquer solução rápida. Mas, e se eu te dissesse que existe um versículo, direto da palavra de Deus, que quando declarado com fé e entendimento por apenas 2 dias, pode trazer algo muito mais importante do que dinheiro: alinhamento com o propósito de Deus, e isso sim, tem o poder de destravar áreas da sua vida. Não é misticismo, não é superstição. É a verdade eterna da Escritura, que não muda com o tempo e que continua operando com poder na vida de quem crê. O que você vai ouvir aqui pode mudar a sua forma de enxergar a escassez, o dinheiro e, principalmente, a sua confiança em Deus. Mas você precisa ir até o fim. Então já se inscreva no canal, curta este vídeo e abra seu coração. A palavra de Deus vai iluminar seu caminho. A Bíblia não trata o dinheiro como um inimigo. O que ela condena, com absoluta clareza, é o amor ao dinheiro, a idolatria, a confiança excessiva nos recursos materiais, a inversão de prioridades que faz com que o coração humano se curve diante da criação e não do Criador. E é exatamente por isso que tantos entram em colapso quando enfrentam dificuldades financeiras, porque no fundo confiaram mais no que tinham do que em quem os sustentava. Mas a palavra de Deus não nos deixa sem direção. E há um versículo específico, uma chave espiritual poderosa, que revela como Deus age no campo das necessidades, do sustento e até da abundância. Um versículo que, se compreendido e declarado com fé por 2 dias consecutivos, pode restaurar o fluxo de provisão na sua vida, não por mágica, mas por realinhamento. Esse versículo está em 2 Coríntios 9:8, onde Paulo escreve: "E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra." Aqui está a promessa. Aqui está a lógica do reino. Deus não faz abundar o dinheiro apenas para nosso conforto. Ele faz abundar graça, favor, direção, sabedoria, oportunidade, para que tenhamos suficiência em tudo, em todo o tempo, com um único objetivo: sermos capazes de realizar boas obras. O fluxo da provisão está diretamente ligado ao propósito. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. A ansiedade cede espaço à confiança. O medo se curva diante da esperança. Repetir esse versículo por 2 dias, com entendimento, não é um rito. É uma prática de alinhamento. Ao acordar e ao deitar, você repete com fé: "E Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda graça, para que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, eu abunde em toda boa obra." Ao fazer isso, você não está tentando convencer Deus de nada. Está reeducando a sua mente, alinhando seu coração com a lógica do céu. E é nesse ponto que o dinheiro volta a fluir. Porque a mente que crê corretamente toma decisões corretas. A alma que descansa em Deus não é presa fácil do medo, do consumo descontrolado ou da ganância. Ela caminha com propósito e a provisão acompanha quem anda em aliança com o Eterno. Esse versículo nos lembra que a suficiência não vem de acúmulo, mas de graça. E a graça é um favor que não se compra, não se merece, mas se recebe com humildade. Quando declaramos essa verdade por 2 dias, pela manhã e à noite, estamos permitindo que a palavra lave nossa mente, purifique nossa motivação e restaure nossa confiança no Deus que não falha. Esse é o início de uma nova forma de viver, não mais guiado pelo medo da falta, mas pela fé na suficiência de Deus. Uma das maiores batalhas enfrentadas por quem vive debaixo da pressão financeira não está no bolso, está na mente. A escassez não começa na carteira. Começa na forma como enxergamos a vida, as circunstâncias e, acima de tudo, como enxergamos Deus. É por isso que repetir 2 Coríntios 9:8 por 2 dias consecutivos não é um exercício vazio, mas um combate espiritual contra uma mentalidade de miséria, de limitação, de desconfiança. Quando Paulo escreve esse versículo aos Coríntios, ele está ensinando algo muito maior do que uma lição sobre generosidade. Ele está revelando um princípio eterno.
A graça de Deus é abundante o suficiente para suprir, sustentar e capacitar, mesmo nos tempos difíceis. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Essa frase, por si só, já deveria bastar para silenciar toda a voz de incredulidade. A fonte da provisão não é o esforço humano, nem as portas que se abrem por mérito próprio. É a graça. E essa graça é abundante. Ela não vem em conta-gotas. Ela não é limitada ao calendário ou ao salário. Ela vem do coração do Pai que conhece nossas necessidades antes mesmo de abrirmos a boca. Mateus 6:8. Quando você repete esse versículo com fé, por 2 dias, você está abrindo espaço na sua alma para que essa verdade tome o lugar da dúvida, da ansiedade, da murmuração. Mas o texto continua. A fim de que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, isso é completo. É total. Não se trata apenas de ter o suficiente para hoje, mas de desenvolver uma vida sustentada pela suficiência divina em todas as áreas. E o mais belo aqui é o foco. Deus não promete apenas suficiência financeira, mas suficiência emocional, espiritual, relacional. Ele não quer que você apenas pague as contas. Ele quer que você viva com paz, com direção, com propósito. E isso começa quando você reconhece que a fonte de tudo é Ele. A última parte do versículo revela o propósito. Abundeis em toda boa obra. Deus não nos supre apenas para que vivamos confortavelmente, mas para que sejamos canais de bênção. O dinheiro, na perspectiva do reino, é um meio, nunca um fim. E quando você se posiciona com essa mentalidade, a provisão começa a fluir de forma diferente. Deus confia recursos àqueles que têm um coração ajustado ao seu. A abundância não é o alvo, é o resultado de uma vida consagrada e comprometida com as obras que Ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10. É por isso que declarar esse versículo não é superstição, é submissão. Submissão à verdade de que tudo vem dele, é por Ele e para Ele. Quando você entende isso, até o que você ainda não vê começa a mudar, porque sua fé se alinha com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Ao declarar essa promessa, você está se posicionando espiritualmente. Está dizendo, Senhor, eu creio que o Senhor é a minha suficiência. Eu creio que a tua graça é mais poderosa do que qualquer dívida, escassez ou crise. E quem crê nisso caminha em paz, mesmo antes do milagre acontecer. Quando alguém decide, por fé e entendimento, repetir por 2 dias seguidos o versículo de 2 Coríntios 9:8, não está fazendo um teste com Deus, está se posicionando. Está dizendo com cada palavra pronunciada que já não vive sob a lógica do medo, da escassez ou da dependência de um sistema que não conhece misericórdia. Está declarando que a suficiência não vem do salário, do cliente, da venda, da ajuda de alguém, mas vem do Deus Todo-Poderoso, que não conhece limites, que não falha em suas promessas e que faz abundar graça onde só havia seca. É isso que transforma vidas. Não é o simples fato de repetir palavras, mas a transformação da mentalidade. Paulo escreveu aos Romanos que a renovação da mente é o caminho para experimentar a vontade de Deus. E essa renovação acontece pela palavra. Romanos 12:2. Quando o versículo é repetido, meditado e crido, a mente começa a mudar. E a mente renovada muda atitudes. Muda como você lida com dinheiro, com dívidas, com oportunidades, com generosidade. Você começa a entender que tudo o que tem é dele, e que tudo o que ele dá tem um propósito maior do que apenas te manter confortável. Ele quer te tornar útil, frutífero, responsável com os recursos que ele coloca nas suas mãos. E por isso, sim, a consequência pode ser o destravar financeiro. Não como um feitiço, mas como resultado da ordem espiritual que se estabelece quando a alma se alinha com o céu. A ansiedade começa a dar lugar à sabedoria. A impulsividade dá lugar à disciplina. A murmuração dá lugar à gratidão. E o que antes era escassez, agora começa a dar sinais de provisão. Porque o coração, finalmente, entendeu que o que sustenta o justo não é o saldo bancário, mas a fidelidade de Deus. Esse versículo, quando abraçado com fé, nos ensina que Deus deseja que tenhamos o necessário para cumprir nossa missão.
que ele não falha com os seus, que a graça dele não é apenas um conceito teológico, mas uma força viva que opera no dia a dia. E que sim, podemos viver com suficiência, não porque temos controle de tudo, mas porque pertencemos àquele que tem todo o controle em suas mãos. Se você entendeu isso, então chegou a hora de dar um passo, de tomar uma decisão. A palavra que você ouviu aqui hoje não pode ser só mais um conteúdo, ela precisa ser uma semente. Então comece agora. Pegue esse versículo, escreva-o, memorize-o, declare-o pela manhã e à noite, por 2 dias. Não como um ritual, mas como uma declaração de fé. Uma escolha de confiar. Uma forma de dizer: Senhor, eu dependo da tua graça e não do meu próprio braço. E se essa mensagem tocou seu coração, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa dessa verdade. Quanto mais gente entende o propósito do reino, mais vidas são libertas da escravidão do medo, da escassez e da mentira. Porque a verdade liberta, e hoje ela chegou até você. O apóstolo Paulo, ao escrever 2 Coríntios 9:8, não estava falando a partir da teoria. Ele era alguém que conhecia tanto o tempo de fartura quanto os dias de profunda escassez. Em Filipenses 4:12, ele mesmo confessa: sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Isso mostra que o apóstolo que nos convida a confiar na suficiência de Deus viveu isso na pele, e ainda assim, ele afirma com convicção: Deus é poderoso para fazer abundar toda graça. Ele não está dizendo isso por otimismo, mas por experiência. Ele viu a graça de Deus sustentá-lo em prisões, em viagens perigosas, em escassez de recursos, e também viu o mesmo Deus abrir portas, levantar mantenedores, usar irmãos para suprir suas necessidades. Quando repetimos esse versículo por 2 dias, estamos nos conectando com essa mesma fé que sustentou Paulo. Uma fé que transcende o momento. Uma fé que não está limitada ao que se vê. Porque, na economia do céu, o invisível é mais forte do que o palpável. A palavra nos garante que aquilo que é visível é temporário, mas o que é invisível é eterno. 2 Coríntios 4:18. Quando você recita essa promessa, está se alinhando com o eterno, com aquilo que o tempo não corrompe, com o sustento que vem da mão de Deus e não das circunstâncias. E o que acontece com alguém que começa a viver com essa mentalidade? A libertação. Primeiro, uma libertação emocional. O medo do futuro começa a ceder espaço para a confiança no cuidado divino. Depois, uma libertação espiritual. A idolatria ao dinheiro é quebrada e o coração se volta para o reino. Por fim, uma libertação prática. Com o tempo, as atitudes mudam. As decisões financeiras se tornam mais sábias, o consumo mais responsável, e as portas começam a se abrir. Não por mágica, mas porque agora há ordem. E onde há ordem, há ambiente para a bênção. O próprio Deus trabalha com princípios, ele não opera no caos. Quando vemos na criação que o Espírito pairava sobre a face das águas, logo depois vem a ordem, a separação das coisas, a definição de limites, e depois da ordem vem a vida. Assim também é conosco. Quando a mente se organiza sob a palavra, a vida começa a florescer de novo. Isso inclui também o financeiro. Não porque repetimos um versículo como se fosse um feitiço, mas porque deixamos que ele reformasse nossa visão. E esse processo, mesmo começando em 2 dias de declaração de fé, pode marcar o início de um novo ciclo, um tempo em que o dinheiro volta a fluir, não como um fim, mas como um instrumento nas mãos de alguém que aprendeu a confiar, a depender e a viver para a glória de Deus em tudo. Quando a palavra de Deus começa a moldar nossa mentalidade, a transformação não é apenas interna, ela se reflete em todas as áreas da vida. O versículo de 2 Coríntios 9:8, ao ser meditado por 2 dias com fé e consciência, começa a agir como uma semente espiritual, e toda semente, uma vez plantada em solo fértil, tende a gerar frutos. A mente que antes era o solo da ansiedade, da dúvida, do medo, agora se torna um campo de confiança, maturidade e paz. Porque a palavra não retorna vazia. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. Isaías 55.
11. O dinheiro voltar a fluir, como o título provocativo sugere, é possível, mas não da forma como o mundo espera. Não se trata de uma chuva financeira caindo do céu de forma desordenada. O fluir acontece quando o cristão começa a entender os ciclos de Deus, o valor da fidelidade, da mordomia, da honra a Ele em todas as coisas. É quando deixamos de usar o dinheiro para suprir carências emocionais e passamos a usá-lo como ferramenta de bênção e propósito. Deus não tem problema com riquezas. Abraão, Jó, Davi e Salomão foram homens extremamente prósperos. O problema está quando o coração se apega ao que deveria apenas administrar. Ao declarar, e Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, eu abunde em toda boa obra. Você está afirmando que sua suficiência não está na instabilidade do mercado, nas oportunidades momentâneas ou na força do seu trabalho apenas. Você está reconhecendo que tudo vem dele e que, se ele quiser, ele pode abrir portas onde nunca houve passagem. Pode usar fontes que você nunca imaginou. Pode fazer fluir recurso até do lugar de maior seca, como fez com Elias, ao sustentá-lo com corvos no deserto. 1 Reis 17:6. A fé verdadeira não nega os problemas, mas também não os glorifica. Ela olha para o problema e diz: meu Deus é maior. E essa fé, quando está firmada na palavra, se torna inabalável. Pode o salário atrasar, pode o aluguel vencer, pode a porta do emprego parecer fechada, mas a alma permanece firme, porque sabe quem está no trono. É esse tipo de confiança que o versículo desperta quando é declarado com entendimento. Não é apenas uma repetição, é uma renovação diária da aliança com Deus. É o coração dizendo: eu confio em ti, mesmo quando não vejo saída. Eu descanso em ti, mesmo quando tudo em volta grita desespero. E assim, dia após dia, a provisão começa a vir, não apenas em forma de dinheiro, mas de ideias, de conexões, de sabedoria, de oportunidades, porque Deus é fiel. Ele honra a fé que é cultivada em sua palavra. Ele se manifesta com graça, onde há entrega verdadeira. E o dinheiro volta a fluir, não por manipulação espiritual, mas porque há ordem, há propósito, e há um coração que já entendeu que tudo é para a glória dele. O que muitos ainda não perceberam é que Deus não apenas quer suprir nossas necessidades, Ele quer nos ensinar a viver livres, livres da escravidão do medo financeiro, livres da tirania do consumo, livres da opressão da comparação, que faz com que tantos tomem decisões erradas só para parecerem bem diante dos outros. A verdadeira suficiência que Paulo menciona em 2 Coríntios 9:8 não é uma simples estabilidade econômica, é uma liberdade espiritual. É a capacidade de andar com paz, mesmo quando o saldo está baixo. É a habilidade de tomar decisões com sabedoria, mesmo sem garantias humanas. É a maturidade de colocar o reino em primeiro lugar, confiando que todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. E essa suficiência é resultado da graça abundante de Deus. E graça, como bem sabemos, não é merecimento, é favor. É quando o céu se move em nossa direção, não porque fizemos tudo certo, mas porque nos rendemos ao Senhor com coração sincero. Quando você se posiciona por 2 dias consecutivos, de manhã e à noite, declarando esse versículo com fé, você não está tentando torcer o braço de Deus. Está se colocando no lugar certo, o lugar da dependência, da humildade, da confiança absoluta. E quando isso acontece, o céu responde. Não porque fomos insistentes, mas porque fomos transformados. A resposta vem não para validar nossa performance, mas para confirmar nossa fé. Deus honra corações alinhados. E um coração que aprendeu a confiar na suficiência divina não se deixa mais dominar por dívidas, por medo do amanhã, por pressões externas. Ele vive cada dia com sabedoria, com serenidade, com generosidade, porque entendeu que o Senhor é a fonte e que a graça é o canal. Muitos têm vivido debaixo de ansiedade crônica por questões financeiras. E é compreensível, dado o cenário do mundo atual. Mas quando a palavra de Deus se torna mais real do que os boletos, mais forte do que as notícias,
mais presente do que as circunstâncias. Então, mesmo no vale, existe refrigério. Mesmo na escassez, há consolo. E mesmo diante da incerteza, há um fluxo espiritual que começa a se manifestar. O dinheiro pode até demorar, mas a paz chega primeiro. E essa paz é o primeiro sinal de que o céu está operando. A abundância, na ótica de Deus, é sempre intencional. Ela nunca é apenas para conforto, é para missão. Abundeis em toda boa obra, diz o texto. Isso significa que, quando o fluir começa, ele vem com propósito. Ele vem para que você seja resposta na vida de outros, para que sua casa seja um ponto de apoio, para que sua generosidade glorifique a Deus. Porque no reino, o sustento vem com responsabilidade e a provisão vem com direção. Assim, declarar esse versículo por 2 dias é apenas o início. O início de uma vida que caminha não mais no desespero, mas na confiança. Uma vida que não depende das oscilações da economia, mas da firmeza de uma promessa eterna. Uma vida que sabe que se Deus é por nós, nada, nem mesmo a escassez, poderá nos deter. Chegar até aqui é mais do que ouvir um ensinamento. É atravessar uma transformação. Quem realmente medita nesse versículo de 2 Coríntios 9:8 por 2 dias consecutivos, não termina a jornada da mesma forma como começou. Algo se quebra, algo se cura, algo se desperta. Porque a palavra, quando verdadeiramente recebida, não apenas informa, ela transforma. E a transformação que Deus deseja para a sua vida não é apenas financeira, mas espiritual, emocional, comportamental. Ele quer restaurar em você a confiança de que é possível viver com paz, com direção e com suficiência, mesmo em tempos difíceis. Essa suficiência, como vimos, não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de que Deus está presente em cada detalhe. Quando você diz com fé, e Deus é poderoso para fazer abundar em mim toda a graça, você está se desligando da lógica da ansiedade, do desespero, da pressa que o mundo impõe. Está entrando na lógica do reino, onde há tempo certo para todas as coisas, onde a provisão vem como fruto da confiança, e onde o favor de Deus não depende do nosso desempenho, mas do seu propósito. E agora, com essa verdade cravada no coração, é hora de decidir como você vai viver a partir daqui. Vai continuar correndo atrás do dinheiro, lutando com suas forças, tentando manter o controle das circunstâncias? Ou vai aprender a descansar em Deus, a confiar no seu cuidado, a viver com a mente firmada em suas promessas? A escolha é sua, mas uma coisa é certa. A palavra que você ouviu aqui é viva, e ela tem poder. Se você agir sobre ela, se você crer nela, se você se alinhar com ela, o fluir que você tanto deseja vai acontecer. Porque Deus é fiel, Ele não mente, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Por isso, se essa mensagem tocou o mais profundo do seu coração, não deixe que ela fique só em você. Compartilhe, espalhe. Envie para alguém que precisa dessa fé. Inscreva-se no canal agora, curta este vídeo e ative as notificações. Esse conteúdo não é apenas uma mensagem, é uma missão. E você pode fazer parte disso, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Que a graça abundante do Senhor se manifeste na sua vida. Que a suficiência dele seja visível em todas as áreas. E que você abunde cada vez mais em boas obras, para a glória do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo.